fazer a apresentação do trabalho dele. Tem 30 minutos para fazer a apresentação, depois a banca faz os argumentos, as perguntas. Pensa à vontade agora. Boa tarde, pessoal. Vou estar fazendo a apresentação dos frutos da minha pesquisa, agora do trabalho do doutorado, que teve como título Aula Oficina de Técnica Musical para Bandas, um estudo quase experimental, que teve a orientação do professor doutor Lédio Alves da Silva. O tema do meu trabalho, de forma bem direta e objetiva, ele está relacionado à preparação técnica em bandas de música. Agora, a banda de música, quando a gente está se referindo a esse trabalho, embora no senso comum tenha várias denominações, alguns dizem que a banda de música, ou banda, o termo banda é muito usado para caracterizar aqueles grupos que tem vocalista, baixista, teclado, e pelo menos da região da Bahia até o Rio Grande do Norte aproximadamente, essa formação ela seja denominada por filarmônica. O que nós vamos estar entendendo por banda de música nesse trabalho é o grupo musical formado por instrumentistas de sopro da família dos metais, das madeiras, juntamente com os da percussão. Isso porque os conhecimentos gerados nessa pesquisa, eles podem ser úteis não somente para a banda de música de forma estrita, né? Elas podem ser úteis também para outras formações que utilizam esses instrumentistas, como big bands, como grupos de música de câmara ou até mesmo orquestras, que têm também os instrumentistas de cordas. A pergunta principal do trabalho, que é o problema de pesquisa, foi o seguinte: quais resultados podem ser gerados a partir da realização de uma aula oficina de técnica musical em cada uma das 4 bandas selecionadas? Essa foi a pergunta principal que norteou toda a caminhada, e a princípio, antes de realizar a pesquisa, nós tínhamos a seguinte hipótese, de acreditar que os trabalhos de técnica musical propostos, eles poderiam apresentar resultados perceptíveis, mesmo que no próprio dia de realização das atividades. É uma hipótese que a gente considerou ousada, mas mesmo assim a gente resolveu levar à frente o trabalho. O objetivo geral do trabalho foi compreender os resultados dessa realização da aula oficina em cada uma das 2 sessões de madeiras e 2 sessões de metais das 4 bandas selecionadas. Os objetivos específicos estiveram relacionados a analisar os materiais que falavam a respeito do trabalho das competências técnicas, que geralmente estão classificados na área do aquecimento e da preparação técnica, discutir essas estratégias de preparação técnica, descrever o processo metodológico da produção da aula oficina e descrever o processo da realização dessas aulas oficinas nas bandas. Com relação ao referencial teórico, um trabalho bastante importante para esse referencial foi produzido em 2016, dos autores Amado e Chagas, em que eles fizeram uma revisão de literatura com relação ao termo banda de música. Neste trabalho, eles identificaram 205 pesquisas, sendo que dessas pesquisas, 54 estavam relacionadas a temas históricos e biográficos, 96 relacionados à educação musical e apenas 15 estavam relacionadas a trabalhos técnico-analíticos, que estão relacionados a no qual a minha pesquisa se insere, né? Então a gente vê que a maior parte dos trabalhos eles estão voltados para a educação musical, os trabalhos relacionados à banda. Além de conceituar a ideia do que é a banda de música para esse trabalho, também foi importante encontrar um conceito para deixar claro que seria a técnica, né? E nós vamos estar nesse trabalho, estivemos utilizando o seguinte conceito da professora Sônia Rai, que é que a técnica é o conjunto de habilidades que são necessárias para se executar um instrumento, incluindo também cantar ou reger, que é chamado de técnica. Então, nosso foco é esse conjunto de habilidades. A partir daqui, a gente vai estar falando sobre a preparação técnica do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Que ele pode acontecer, do ponto de vista individual, é
É muito comum que, principalmente músicos profissionais, que têm uma rotina diária de estudos em que eles vão conciliar a sua preparação técnica com as suas demandas de repertório. E a preparação técnica do ponto de vista coletivo, ela está muito relacionada a atividades que são feitas geralmente no início de ensaio dessas bandas, em que os grupos realizam essas atividades de preparação técnica, que são frequentemente denominadas de aquecimento. Agora, uma das reflexões mais importantes que eu acredito que a gente conseguiu amarrar bem ao longo dessa trajetória do doutorado foi a reflexão sobre se as atividades de aquecimento e de preparação técnica, se elas são a mesma coisa. Então, ao longo da trajetória, a gente conseguiu delimitar da seguinte forma. O termo aquecimento, a gente conceituou como o aquecimento corporal, ele serve para colocar o corpo em condições fisiológicas de exercer a atividade e evitar lesões. É um aquecimento que é realizado sem o instrumento. O aquecimento instrumental é um momento em que o músico ele realiza determinadas atividades com o instrumento já tocando, e ele vai fazer o quê? Colocar as habilidades já adquiridas em um estado ótimo para desempenhar a atividade musical poucos instantes depois. E os estudos técnicos, eles têm 3 focos, que são o desenvolvimento, o aprimoramento ou a manutenção dessas habilidades necessárias. Então, às vezes, o exercício pode até ser o mesmo. Pode ser um exercício de escala, pode ser um exercício de nota longa, mas se o objetivo é para ser alcançado daqui a 5 minutos e você tocar aquilo com aquelas habilidades que você já possui, você vai estar realizando o aquecimento. Se você está fazendo algo focado em desenvolver-se e que o objetivo não é para ser alcançado daqui a 5 minutos, a gente está falando de estudos técnicos. O aporte teórico principal da pesquisa, ele foi criado por uma professora saxofonista americana chamada Shelley Jarrett, e é a proposta da anatomia do fazer musical, no qual ela fez uma proposta que estava relacionada aos parâmetros do ensino de música instrumental, e ela fez uma relação entre alguns sistemas do corpo humano com algumas habilidades que são desenvolvidas durante a caminhada de um aluno no decorrer da sua aprendizagem. Esses sistemas são o sistema respiratório, que está relacionado à sonoridade, o sistema circulatório, que vai estar relacionado a ritmo, o cérebro, que está relacionado às ferramentas técnicas, e o coração, relacionado à musicalidade. Sobre os procedimentos metodológicos, o método principal dessa pesquisa foi a metodologia, a estratégia de pesquisa quase experimental. Para a gente compreender a metodologia quase experimental, é necessário deixar claro antes o que seria a diferença entre uma estratégia de coleta de dados experimental e uma quase experimental. Na experimental, é escolhido um grupo de estudo no qual será aplicada uma variável e é delimitado um grupo controle e que vai ficar nas condições normais ou vai receber algum tipo de placebo. O resultado da aplicação da variável ou não vai ser constatado no grupo experimental e assim vai chegar a resposta daquele estudo. Já a metodologia quase experimental, ela, na impossibilidade de realizar a escolha de fazer um grupo controle e o grupo experimental, é escolhido apenas um grupo de estudo, sendo que vai ser aplicada a variável nesse grupo e a análise vai ser realizada nesse grupo com o recorte do tempo antes da aplicação da variável, que no nosso caso foi a aula oficina, e o recorte temporal depois da aula oficina, para que a análise seja realizada comparando esse antes e depois no mesmo grupo. No nosso caso, a variável foi a aula oficina de técnica musical com os exercícios que vão ser explicados. A aula oficina, ela é um conceito que eu conheci nas atividades do programa de pós-graduação em educação, lá da Universidade Estadual do Ceará, que a aula oficina, ela é uma ação pedagógica em que um professor mediador, ele vai estar desenvolvendo alguns dispositivos que envolvem atividades
que vão estar além da simples execução dos exercícios. Elas vão envolver uma participação também dos próprios alunos, e o conhecimento ele vai sendo construído de uma forma dialógica, tanto com os alunos como com o pesquisador mediador do evento. E ela é uma atividade que funciona tanto para a produção de dados de pesquisa, como para a formação dos participantes. Então ela é capaz de aliar tanto a pesquisa, que traz, né, lucros para o pesquisador, como traz lucros também para os participantes da aula oficina. Sobre as etapas. A primeira etapa dessa pesquisa foi a produção da aula oficina de técnica musical, que a gente delimitou os exercícios, delimitou quais perguntas seriam feitas aos alunos para estimular os diálogos. O segundo passo foi a escolha das bandas. O terceiro, a realização do quase experimento nos 4 grupos escolhidos. E por último, aconteceu a análise dos dados e a produção do relatório. Os grupos participantes foram 4, todos eles do estado do Ceará, sendo que 2 são da cidade, ficam sediados na cidade de Fortaleza, e 2 em 2 cidades do interior. A gente tentou fazer esse recorte para não ficar somente na capital, e ter também uma análise feita em grupos de outras cidades. Sendo que as seções de metais em que nós fizemos estudo foram a Banda Municipal de Pacatuba, na cidade de Pacatuba, a Banda de Música da Fundação J. Ratinho, fica na cidade de Canindé, e nas seções de madeiras, a gente teve a oportunidade de fazer a aula oficina com a seção de madeiras, obviamente, da Banda Sinfônica da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e da Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará. Ambas ficam sediadas em Fortaleza. Sobre a estrutura da aula oficina, nós utilizamos a proposta da Anatomia do Fazer Musical, da professora Shelly Diego, e desenvolvemos exercícios e perguntas guias para serem desenvolvidas com os alunos, e cada um dos exercícios estavam voltados para os seguintes temas. O primeiro dos temas era o da sonoridade, em que a gente tinha exercícios para fazer de som característico do instrumento, afinação e um exercício de mistura de som e equilíbrio. O segundo aspecto era o do ritmo, em que nós fizemos exercícios voltados à sincronia nas entradas, unidade de tempo e pulso, e o terceiro exercício estava voltado ao ritmo, que era trabalhado a precisão rítmica e a duração. O terceiro tema gerador foi o das ferramentas técnicas, em que nós fizemos uma ênfase maior nos tipos de articulação que foram escolhidas, sendo que esses tipos de articulação foram a articulação que nós denominamos de normal, que é quando não há nenhum símbolo indicando a articulação de ser staccato, de ser legato. Nós convencionamos de utilizar a denominação de articulação normal. Além disso, tivemos a articulação do staccato, do ligado, do acento e do tenuto. E no tema gerador da musicalidade, a professora Shelly Diego, ela traz uma forma de fazer o trabalho do desenvolvimento da musicalidade através do fraseado pelo contorno melódico. Ela traz 9 exemplos de tipos de frases que podem ser trabalhadas, em que o aluno vai aprender a manipular a energia melódica da frase de acordo com o desenho da frase. Sendo que, desses 9, nós selecionamos 4 para poder fazer os exercícios. E esses 4 foram o fraseado da linha ascendente, da linha descendente, da onda e do arco. Para análise do antes e depois da aula oficina, nós desenvolvemos uma peça, que é denominada peça Mestre Chester, que ela foi executada antes do ponto de vista no começo da aula oficina, e foi executada depois. Nós fizemos a gravação dessa peça nas duas execuções para poder fazer uma análise posterior em um momento depois da aula oficina, né? Aí essa peça ela
foi produzida com apenas 5 notas, as mesmas 5 notas que foram trabalhadas durante os exercícios, né, da aula oficina, que foram também com as 5 notas, que elas são as notas do pentacorde de Mi bemol. A peça ela tem 3 partes. A parte A, que foi produzida para que a gente pudesse analisar os aspectos do tema gerador da sonoridade. A parte B foi produzida para analisar os aspectos do ritmo, e a parte C para analisar os aspectos tanto de ferramentas técnicas e da musicalidade nessa mesma parte. É uma peça que, a concepção dela, ela tinha 3 linhas: a linha dos graves e a linha dos agudos, que eram dividida em 2 vozes, a primeira e a segunda voz. A essa mesma música, ela foi, a gente fez a orquestração dela para ser utilizada na seção de metais e na seção de madeiras, cada uma com as devidas adaptações para os instrumentos que estariam disponíveis. Feitas as aulas oficinas, produzidas as aulas oficinas, em que a gente teve a oportunidade de visitar as bandas, trabalhar os exercícios, dialogar com os participantes, dialogar com os maestros e professores, nós realizamos um procedimento de análise de resultados com 2 juízes especialistas, com mais de 1 década de experiência na área musical, em que esse procedimento nós fizemos de forma padronizada com os 2 juízes. O primeiro momento do procedimento era a apresentação dos temas geradores, para que os juízes tivessem consciência dos aspectos que foram trabalhados na aula oficina e que eles estariam avaliando. Em seguida, foram apresentadas as gravações da peça, sendo que não foi apresentado para os juízes especialistas nem o nome da banda, e não foi apresentada a ordem, ou seja, a apresentação das músicas, eu não disse para o juiz: olha, essa é a apresentação, essa é a gravação de antes, essa é a gravação de depois. Não foi dito. Eu dizia a ordem: olha, essa aqui é a gravação, que ele não sabia se era de antes ou depois, só sabia que estava escutando da mesma banda, uma gravação e outra. Aí ele faria a avaliação num quadro, que será posteriormente apresentado, e ele daria notas de 1 a 5 daquela gravação que ele estava escutando naquele momento, sem saber de qual banda era e sem saber se aquela gravação era de antes ou de depois. Em seguida, era realizada a apresentação do quadro de avaliação dos aspectos, depois a análise das gravações e o preenchimento desse quadro de avaliação. Esse procedimento ele foi realizado com ambos, seguindo esse mesmo formato. O quadro de avaliação de aspectos, ele era o seguinte: ele tinha o tema gerador, que tinha os temas propostos pela Shelley Jagger, em que a gente fez os exercícios, os aspectos da performance musical, que também tinham esses exercícios que foram delimitados, e depois tinha o antes e depois para ser dada a nota de 1 a 5, e a gente fez da seguinte forma para ter a nota final de cada banda, do antes e depois de cada banda. A gente somava as notas de cada grupo, depois dividia por 8, que era o número de aspectos, e depois somava das 2 bandas, somava o do antes e depois, para poder ter a nota final de cada banda, desse antes e do depois. Então a gente, mesmo com 2 juízes especialistas e mesmo com 4 bandas, cada banda teve uma nota final, com uma média geral, do antes e depois de cada uma delas, que vai ser apresentado também posteriormente. Com relação aos resultados de discussão, nós tivemos, como eu disse, além dos exercícios que foram propostos e foram executados, nós tínhamos um momento em que a gente conversava com os alunos partindo das perguntas guia, que foram delimitadas. Essas perguntas guias, elas foram feitas para todos os grupos, e elas estavam relacionadas a saber quais as ferramentas técnicas que os alunos, que os participantes já faziam uso, quais exercícios eles já faziam também, e sobre os temas, se eles já
trabalhavam de alguma forma alguns desses temas que estavam sendo propostos para serem realizados na aula oficina. Com relação a esses resultados, nós tivemos relatos de instrumentistas, foram relatos gerais, assim, das 4 bandas, que com relação à sonoridade, eles faziam estudos de notas longas, estudos de flexibilidade, um estudo comumente chamado de buzzing, que aqui no Brasil também chamado de besourinho, mas eles relatavam a dificuldade de estudar o instrumento, manter essas atividades e com as outras atividades, porque alguns já eram professores, alguns eram músicos amadores, alguns não eram músicos profissionais, e eles relataram essa dificuldade de fazer as atividades de preparação técnica no decorrer da sua vivência, né? Um outro questionamento que eu achei interessante foi porque a gente trouxe para os participantes essa questão de desenvolvimento da musicalidade. Então, um desses alunos, ele fez uma pergunta que eu memorizei bem, porque ele perguntou, quando eu falei, né, como é que vocês usam alguma estratégia para desenvolver a musicalidade quando vocês estão tocando? Aí teve um aluno que era trompetista e ele falou, não, a gente deixa a música fluir. Aí quando já ia passar para outra pergunta, ele falou, não, professor, rapidinho, tem alguma possibilidade de desenvolver a musicalidade se a pessoa não tem? Aí eu falei, né, conversei com eles, falei a respeito da possibilidade que existem algumas estratégias, e eu lembro até também da oportunidade que eu tive na graduação, quando a gente fazia aula com o professor Celso, né? O professor Celso, ele marcava com a gente, aí tinha a peça do Lebedev, aí o professor Celso marcava números nas frases, olha, vamos fazer essa frase aqui com o número 1, essa com o número 2, volta para o número 1, volta para o número 3. Estava falando para eles que, embora seja um campo mais subjetivo do que o da afinação, em que 2 sons, ou eles estão afinados ou não estão, o da musicalidade, ele vai depender de escolhas assim subjetivas, mas é possível sim trabalhar e desenvolver a musicalidade, dando esse exemplo que o professor Celso até fazia com a gente, né? na escola de música. Os resultados da pesquisa, eles trouxeram algumas informações interessantes também. Essas são as médias de cada uma das 4 bandas, em que a gente pode notar uma melhora entre a gravação que foi feita no começo e a gravação que foi feita no final. A banda A teve uma média do antes de 2,75, depois de 3,6. A banda B teve uma média antes de 2,5, depois de 4,06. A banda C de 1,75 foi para 3,18. E algo nos chamou a atenção que a banda B ela teve uma diminuição. Né? Ela teve uma nota antes do 3,87 e o 3,18. Se a gente notar na análise da tabela que foi apresentada com as informações, a gente vê que a banda D era a que possuía mais alunos avançados. Tinha alunos que já tinham bacharelado em instrumento, que participaram. E assim, para mim foi uma surpresa porque a gente tem consciência que, como dizia na área dos esportes, o indivíduo, quanto mais treinado, menos treinável. A gente vê que na área da música ela tem algumas coisas parecidas. Mas eu imaginava que essa banda ela poderia ter uma nota pelo menos parecida, um pouco melhor, na segunda média. Mas a gente vê que talvez ou por motivos de cansaço, ou como dizer, motivos de que a aula já estava se estendendo bastante, pode ser que ela tenha diminuído a qualidade com relação às outras, mas a gente vê que teve uma diminuição sim, mas a gente mostrou da forma mais honesta o resultado que foi, né? Depois eu vou mostrar aqui a gravação da música. Eu vou mostrar a banda como antes e o antes. Não, eu vou concluir depois no final do vídeo. Depois eu concluir, depois faço a gravação.
ao longo da pesquisa, já caminhando para o seu final, acreditamos que a gente teve a conclusão e algumas boas contribuições frutos dela. O primeiro é relatar a preocupação com a confirmação da hipótese que eu tinha durante toda a caminhada de realização das aulas oficinas, né? A gente gravava, ficava preocupado de gravar, tanto que no texto lá isso ficou mais claro que para evitar que o resultado do antes e depois ficasse diferente, a gente chegou a padronizar também um exercício de aquecimento que foi realizado por eles antes de executar a primeira peça, para que não tivesse diferença de que na primeira execução eles estivessem com instrumento frio, com embocadura fria. Mas, ao longo da realização dessas aulas oficinas, mesmo antes de ter escutado as gravações, eu já estava com a sensação de que tinha realizado um bom trabalho, porque em todas as 4 eu tive um bom feedback dos participantes, em que mesmo que chegasse na média dos juízes especialistas, eles dissessem que estavam todas as notas menores na segunda vez, eu ia ter a sensação de dever cumprido, porque todos os participantes eles falaram, mesmo os que já tinham bacharelado em instrumento, mesmo alunos de curso de licenciatura, mesmo os que eram músicos amadores, eles reportaram que trabalharam muitos aspectos que ainda não tinham trabalhado no decorrer da caminhada, mesmo que os exercícios se tratassem de conteúdos bastante simples. Algumas outras informações estão relacionadas à duração das aulas. Percebia que nós fizemos no teste piloto com a banda toda, aí vimos que demorou bastante, então na pesquisa mesmo a gente tentou diminuir. Pensamos na possibilidade de fazer somente com naipe, mas como tinha a necessidade de trabalhar aspectos voltados à mistura de sons heterogêneos, a gente resolveu fazer somente com a sessão. Então, mesmo assim, durante a aplicação das aulas oficinas, nós notamos que a duração dela ainda acabou se estendendo bastante. Então, como é um trabalho que eu pretendo não encerrar apenas aqui, eu pretendo realizar outras aulas oficinas em outras cidades, em outras bandas, acredito que a duração deve ser menor do que a que foi realizada antes. Um outro aspecto foi a utilização do pentacorde de si bemol, que foi um pentacorde que a gente... eu considero que esse pentacorde de si bemol que foi usado no teste piloto, os alunos conseguem tocar com embocadura mais relaxada, eles conseguem ter uma facilidade maior para afinar, para fazer mistura de som, do que esse pentacorde de mi bemol, que a gente utilizou ele porque, como a formação instrumental lá tem poucos fagotes, poucos clarinetes baixos, se a gente fosse usar o sax tenor para fazer esse baixo na tonalidade de si bemol, em dó ele ficaria muito agudo e se ficasse no grave, ficaria muito grave para o sax tenor tocar também. Então a gente usou de mi bemol. Mas, em consequência disso, utilizar a nota sol, lá bemol e si, tanto os instrumentistas de metal como os instrumentos de madeiras, eles envolviam mais tensão e a gente teve mais dificuldade para afinar. Então, nós percebemos que o grupo ideal seria realmente o naipe heterogêneo, do mesmo instrumento, para conseguir ir para uma cidade. Vou fazer uma aula oficina em uma determinada cidade. O ideal seria fazer com um intervalo menor que 2 horas e com naipe heterogêneo. Mas vai depender sempre de cada situação, né? Eu vou tentar voltar aqui para poder colocar o